2026, o sinal que todos ignoraram e que está se cumprindo hoje em dia, e porque o mundo não é igual, nem será o mesmo. Senhores, sejam todos bem-vindos a este vídeo, Shalom Ubrajá. Preciso que você entenda o contexto histórico e bíblico em que estamos. Um contexto onde literalmente o mundo está dividido em dois, entre aqueles que apoiam a ideologia de Trump e Netanyahu, ou seja, falando do time mais forte do que é biblicamente. O rei do sul e o Irã e seus aliados, Rússia, China, os reis do norte ou o rei do norte, sendo comandado por Vladimir Putin. Estamos nos últimos dias e profecias bíblicas estão se cumprindo. Muita gente está reclamando por causa do aumento da gasolina. Tudo isso é resultado da guerra que está acontecendo no Oriente Médio. E muita gente se pergunta e diz, o que vai acontecer aqui? Em que contexto bíblico nós estamos? Em que contexto histórico estamos vivendo? Bom, há pouco tempo Donald Trump atacou o Papa e este não ficou calado, mas também se defendeu, revidando de forma contundente. O que isso significa, senhores? Bom, se você já leu a Bíblia, deve ter percebido que a primeira besta, o primeiro monstro que sobe do mar, foi ferido na cabeça. E este é el primer monstruo que le da la bienvenida al segundo, o sea, la primera bestia de varios. Cabeças é um conglomerado tipo João, o entrevistador, que vai dar as boas-vindas ao anticristo e desta vez já tem várias cabeças, o que representa várias nações. Cabeças literalmente representa claramente o Papa e o Vaticano. Sim, porque a besta não é uma besta literal, mas sim um sistema de nações que vai dar as boas-vindas ao anticristo. E um deles claramente e com sua permissão será feito, é o Papa, é o Vaticano. E por que acontece essa briga com Donald Trump? Porque Donald Trump é uma espécie de Ciro, é uma espécie de ungido que Deus posicionou para cumprir profecias bíblicas e apocalípticas. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 7 vemos o contexto bíblico do rei do norte e do rei do sul, os quais ambos se sentariam à mesa, conversariam, ambos pensando em fazer mal um ao outro, mas nenhum conseguiria fazer mal ao outro. Donald Trump, Vladimir Putin. Agora bem, por que você diz que essa besta poderia ser o Papa, o Vaticano? Não exatamente a besta em si, porque é um conglomerado de nações, mas de fato é. Isso se aplica a essa cena? Donald Trump e Ária, a besta. Por isso, Donald Trump se levanta contra o Vaticano, mesmo o Vaticano tendo muito mais poder do que Donald Trump. Porque você sabe como isso funciona? Isso é por causa da elite, mas Donald Trump, repito mais uma vez, é um ungido que Deus colocou aqui para cumprir profecias bíblicas. Por isso a gasolina vai baixar, muitas coisas vão entrar em crise. Senhores, é aqui que entra quem vai resolver essa guerra. Isso será nada mais, nada menos do que a mediação do Papa, porque o Apocalipse diz que a cabeça da besta foi ferida, mas que foi curada milagrosamente. E muita gente começou a adorar a ela. Muita gente vai adorar a ação do Papa, porque o Papa mediando vai fazer com que cheguem a um acordo, algo que Donald Trump não vai conseguir. A mediadora disso será a Igreja Católica. E você vai perguntar por que Donald Trump ataca o Papa? Por que o Trump se levanta contra o Papa? Porque Donald Trump tem princípios cristãos, pentecostais, protestantes, seu conselheiro é um pastor protestante e Donald Trump conhece as escrituras, assim como você está vendo. Então ele sabe que o Papa está fazendo, tentando fazer, é algo inepto e que por trás disso há um plano macabro. Então é aqui que esse homem usa seu poder e se cria Uma espécie de herida, de abertura en la cabeza del besta, que é o Papa e o Vaticano, com os ataques de Donald Trump e diminuindo o mérito do que o humano está fazendo. Isso do Vaticano e outros aliados. Então vem a cabeça, será que ela vai ser curada? Como quando esse pessoal usa seu poder, usa sua autoridade e faz a mediação nessa guerra e se consegue um acordo. Muita gente vai começar a aplaudir, porque literalmente vão dizer: uau, nos salvaram de uma crise global, salvaram de um colapso mundial, e muita gente vai começar a aplaudir o Papa.
Eu sempre disse, senhores, que o Império Romano nunca desapareceu, mas sim se reduziu ao Vaticano. O Império Romano, aqueles Césares, aqueles grandes imperadores, nunca desapareceu. Senhores, se transformou na Igreja Católica para não pagar pelas grandes maldades que aconteceram na Inquisição e pelo que fez a Igreja Católica naquela época. Pois bem, a palavra de Deus tem que se cumprir. E ninguém vai impedir que isso continue acontecendo como está acontecendo. Ninguém pode impedir o que está acontecendo no mundo e em muitos lugares, porque estamos vendo um contexto histórico, um contexto totalmente inédito, o que está se cumprindo. E isso deveria alertar os crentes para que oremos, para que busquemos o rosto de Deus, para que saibamos em que tempo estamos. Porque, infelizmente, senhores, há pessoas que nem sequer sabem que momento estamos vivendo e em que tempo estamos vivendo. Dias difíceis estão chegando e, infelizmente, as pessoas não estão preparadas. Que está vendo que, diante disso, a Bíblia está se cumprindo, que diante deles a palavra está se cumprindo. Literalmente, não é o mundo. Muita gente ignorou os sinais bíblicos. Eles estão se cumprindo diante dos olhos deles. Donald Trump não é nada mais do que um escolhido de Deus para cumprir profecias apocalípticas, o que faz com que isso levante inimigos contra ele, porque eles são os reis do norte e Donald Trump é o rei do sul, como diz a Bíblia. E diz que um por um pensavam em fazer mal a ele, porém nenhum conseguia alcançar seu objetivo. Também no livro de Daniel, no capítulo 7, Daniel diz que em visão viu como enviaram um homem para ser mediador da paz, mas esse homem, irmão, preste atenção. Ao chegar formou-se um tumulto, criou-se uma espécie de filosofia de reunião e não chegou a lugar nenhum, pelo contrário, ele foi atacado. Sim, irmão, Donald Trump envia pessoas para mediar a paz no Oriente Médio, mas simplesmente não chegaram a nenhum acordo. Senhores, e essas pessoas saíram derrotadas. Você sabe o que estou te dizendo? Uma profecia bíblica se cumpre mais de uma vez, porque as profecias bíblicas, ouça bem, a Bíblia tem diferentes tipos de profecias. Profecias condicionais, profecias irrevogáveis que se cumprem de qualquer jeito, profecias contínuas, profecias que se cumprem, ou seja, que são reestruturadas. Elas se cumprem mais de uma vez. Uma única profecia do livro de Daniel pode se cumprir até 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes, porque a Bíblia é assim. Por exemplo, as profecias que Jesus deu e disse: se levantará nação contra nação, reino contra reino, essas profecias podem se cumprir mais de 100 vezes. Senhores, por quê? Porque assim é a Bíblia. Por exemplo, o 4º selo que João viu, essa profecia que diz que passavam 4 cavaleiros, esses cavaleiros, irmão, vêm passando há centenas de anos e continuam passando. Sabe por quê? Os selos não se fecham depois de abertos. O que eu quero te dizer é que uma profecia pode se cumprir na Bíblia até mais de 10 vezes e realmente se aplicam esses versículos bíblicos que acabei de te dar, do Apocalipse ao contexto geopolítico que está acontecendo agora mesmo no mundo. Ninguém pode negar que isso é assim. Se você não entende de Bíblia, estude-a a partir de um contexto espiritual, não de um contexto carnal e teológico. Sabe? Estude a partir da revelação, que é a verdadeira intercessão da Bíblia. Não estou dizendo que a teologia está errada, não estou dizendo que estudar teologia é ruim, estou dizendo que a chave fiel e verdadeira para estudar a palavra de Deus é simplesmente a revelação. Porque muita letra mata. Ok, estamos nos últimos dias, senhores. Na América Latina, as pessoas continuam em seus caminhos, porque o mundo é grande. E aqui a única coisa que estão sofrendo é o aumento da gasolina, o aumento do petróleo, o aumento do gás. Por que isso acontece, senhores? Porque o pessoal deste lado não lê muito a Bíblia e não está tão por dentro de em que tempo estamos. Mas se o Espírito te desse testemunho de em que tempo estamos, você estaria se santificando, estaria procurando ser salvo. Querido amigo que me ouve, porque estamos em tempos perigosos, estamos em tempos muito difíceis e tempos como poucos já foram vistos e poucos serão vistos. Você sabe o que estou tentando te dizer? Vem dias adversos,
vem dias difíceis, vem dias fortes, vem dias em que teremos que buscar a Deus, teremos que buscar ao Senhor, teremos que buscar a Jeová. Por quê? Porque assim exigem as Escrituras, assim exige o Senhor. Busquemos a Jeová, busquemos a Deus, enquanto Ele pode ser encontrado, porque dias adversos se aproximam e é necessário entendermos que os dias que virão são dias maus. Eu, como homem de Deus, simplesmente oro, irmão, para que Deus tenha misericórdia e para que Deus tenha piedade de nós. O contexto apocalíptico do qual estou falando é um contexto em que muitas pessoas deveriam buscar o rosto de Deus agora. E aí, simplesmente voltar para Deus, voltar para o Senhor, porque estamos nos últimos dias. É simples assim, senhores, estamos nos últimos dias. E é necessário que entendamos que não somos maiores que Deus. Nenhum de nós, senhores, não somos maiores que o Senhor. Precisamos dele, precisamos da sua grandeza, do seu poder, porque sem ele não somos ninguém. Então, toda vez que vejo que as coisas estão assim no mundo, é porque Deus está dando às pessoas mais uma oportunidade para que discernam e saibam que estamos nos últimos tempos. Ok? Sei que muitos só enxergarão isso se Deus abrir seus olhos espirituais. Porque se embora houvesse perigo em Israel, o homem de Deus, Eliseu, teve que orar para que Deus abrisse os olhos do seu servo, para que ele visse que não estavam sozinhos. Sabe, tem gente que não vai enxergar nem vendo. A Bíblia diz que o próprio Deus o cegou, tapou seus ouvidos, tapou sua boca, para que vissem, para que ouvissem, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam e para que tendo boca não testemunhem. Das coisas de Deus, alguns Deus cegou, ensurdeceu, mas deixou a boca, para que critiquem, para que continuem incrédulos, para que não creiam, diz a Bíblia, e se percam. Então, quando vemos que é o próprio Deus quem permite essas coisas, sabemos, senhores, os tempos em que estamos vivendo e os tempos em que estamos parados. Como homem e mulher de Deus, tu deveres orar. A minha parte é orar, porque eu sei em que tempo estamos. E se eu começar a te libertar, mistérios bíblicos do Apocalipse não terminam agora, senhores, sob revelação, claro, e sob contextos científicos, históricos e geopolíticos. Eu posso te procurar pela Bíblia em que tempo estamos e te libertar. Mistérios do Apocalipse. O que você acha que vão ser e que não para a vinda de Cristo? Isso não é para nenhuma vinda de Cristo. Senhores, está escrito aí que vai acontecer antes e depois da vinda de Cristo. O Apocalipse é basicamente Mateus 24, porém mais detalhado. Você sabia? Apocalipse é Mateus 24. Quando Jesus adverte e diz tudo o que vem antes da sua vinda e algumas coisas depois da sua vinda, que vão acontecer, irmão, que estão escritas ali. Então eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, desvendando mistérios do Apocalipse, porque muita gente, irmão, está equivocada e errada. Respetamos a hombres de Deus de la creación para muchos de nosotros buscar a Deus. Que está dizendo coisas que muitos desses homens disseram por Deus. Por Deus. Nós, vídeo Apocalipse, o que é? Que Apocalipse? Explosão, tudo, Entiendo, porque no eran profetas. Los entiendo, porque no tenían el espíritu de revelación y profecía. ¿Sabes? Entonces hay cosas que cuando Dios me la mostró por la Biblia, yo nunca me he salido. Vida para falar de algo. Não pense que eu vou, que vou para o Talmud, que vou dizer que são as raízes hebraicas, que vou dizer que são as cabalas. Senhores, não. Não pensem que eu vou recorrer a livros apócrifos. Não acreditem nisso, senhores. Tudo vem da Bíblia e da própria Bíblia, e de contextos históricos, científicos, se interpreta sob revelação divina por meio do Espírito Santo. Sabe? Então não limitemos, irmão, nossa mente para buscar a Deus, nosso coração para o entendimento. Porque nestes últimos dias, diz a Bíblia, a terra será cheia de conhecimento. Deus vai dar sabedoria a muitas pessoas para que, estando à beira da perdição, elas reflitam e voltem para Deus. E Deus as salve. Por quê? Porque estamos em tempos como nunca se viu e como nunca se verá. Eu não pretendo, senhores, saber tudo, não pretendo ser um sabe-tudo. Mas o que Deus me fala, Ele me mostra, é rebelde. E Ele me diz, eu vou comunicar isso a você.
Porque há coisas que não são minhas, porque eu não posso saber, porque eu não conheço o futuro. Porque eu não entendo nada de política. Eu não sou político, senhores. Eu não sou analista de nada, sabe? Para isso se estuda na universidade. E se eu tentar, não vai dar certo, porque para isso tem que estudar, sabe? A Bíblia afirma que só Jeová conhece o futuro. Ninguém pode te dizer com certeza o que vai acontecer no futuro. Isso é mentira. Só Jeová que me revela e eu posso te dizer, porque eu não conheço nada. Porque eu, com a minha força, não sou nada. Quem faz com que eu saiba das coisas é o Espírito de Deus. Por quê? Porque quando Ele é quem inspira, Ele é quem mostra, sabe? Então, quando entendemos como interpretar as coisas pelas palavras, sabemos em que tempo estamos, irmão. Muita gente está ignorando os sinais do fim e os de antes do fim. Senhores, vamos nos atentar. Estamos nos últimos dias. Esse conglomerado de nações já está se reunindo para dar as boas-vindas ao anticristo. E você acha que o Papa? Diz que não, irmão. O Papa será o primeiro a dar o passo para convidar o anticristo à mesa. Eu disse que a Igreja Católica é a grande meretriz. Sei que muitos religiosos não vão gostar do que vão ouvir. A Igreja Católica é a grande meretriz, aquela que o Apocalipse descreve como tendo abatido mártires e bebido do sangue deles. Você ainda está aqui. Então vou trazer um estudo, irmão, mais direto sobre isso, sabe? E mais organizado, em ordem cronológica, para que você entenda em que momento estamos do fim. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas para que as pessoas não se desesperem, para que o ócio não vença, irmão, as pessoas, Jesus deixou sinais. Sabe por quê, irmão? Jesus nem precisava falar de sinais. Salvem-se como puderem, salvem-se pela fé. Pronto, quem não tiver fé. Jesus disse: achará fé o Filho do Homem quando voltar à terra? Não vou te dizer o dia do fim, mas deixarei sinais. Quando vem o céu nublado, sabem que vai chover. Vocês vão ver sinais que vão aparecendo. Irmão, e nem assim tem gente que acredita. Nem assim tem gente que acredita. Jesus ia deixar isso. Salvem-se como puderem, com fé e pronto. E com amor, pronto. Quem não tiver fé, que o diabo leve. Irmão, Jesus disse: deixa eu ter misericórdia, porque o ser humano é ocioso. O ser humano é incrédulo, é ocioso. Gosta de falar besteira, irmão. Gosta de acreditar em qualquer besteira. Então deixa eu ajudar. Olhem, essas coisas vão acontecer antes do fim. E nem por estarem acontecendo. Tem vários, irmão, que não sei se devo chamar de doentes mentais, incrédulos, que diante deles o Senhor está cumprindo os sinais através de seus profetas, como eu, e dos acontecimentos bíblicos no mundo. E nem assim querem acreditar, irmão. Porque por esses já não há o que fazer. A Bíblia afirma isso. Foram destinados à perdição. Aquele a quem Deus mostra as coisas diante dos seus olhos e não acredita. Diz a Bíblia que o próprio Deus permitiu que o diabo, o príncipe deste século, cegasse o entendimento deles para que não creiam e se percam. Por quê? Porque foram incrédulos. Ouça, diz que aos incrédulos, irmão, Satanás cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Ouça, por quê? Porque Deus não quer ter nada a ver com os incrédulos. Os incrédulos, não o diabo, o próprio Deus os entrega à perdição. E Ele os marca como perdidos desde antes da fundação. Porque Deus não quer. Ouça, tenha qualquer defeito, mas nunca seja incrédulo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé desagrada a Deus, ponto final. Porque tem gente que são pessoas simples, mas que são ímpias, irmão. A Bíblia diz que o iníquo, irmão, esses são pessoas iníquas, ímpias. Abandonem seus caminhos e voltem-se para Deus, Ele terá misericórdia e perdoará. Que o ímpio deixe seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Voltem-se para Jeová. Senhores, não querem mudar seu caminho. Por isso eu entendo, porque João disse geração de víboras. João disse geração do diabo. Vocês estão loucos. Quem ensinou vocês que vão escapar da ira de Deus? Mas vocês estão loucos, meu irmão. Vocês são incrédulos e depois vêm e dizem que vão se salvar. E que quando a trombeta soar, irmão, porque tem muita gente que vai se perder com uma Bíblia na mão. Vou com ele e serei salvo quando soar. Estou salvo. Se eu morrer, é mentira. Estão a caminho do inferno porque são incrédulos. Não creem nos profetas. Não acreditam na Bíblia. Então, irmão, é preciso acreditar nas coisas de Deus. Pois o Senhor é muito zeloso quanto a isso. Como homem de Deus,
Digo para orar e se preparar, pois vivemos os últimos dias. Deus te abençoe e guarde. Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Inscreva-se neste canal para não perder nosso conteúdo profético. Me siga no Facebook para oração como Profeta Dione de la Rosa, no Instagram como Profeta Dione de la Rosa e no TikTok como Profeta Dione de la Rosa. Se alguém te escrever pedindo dinheiro, não sou eu. Não temos orfanato. Denuncie e bloqueie essas pessoas. Shalom. Ubraiá.